A prova testemunhal. A gente já conversou sobre a produção da prova testemunhal no âmbito das questões da intimação. Foi na data de ontem, salvo engano. Eu falei para vocês que o 455 do CPC, ele prevê que o advogado é que vai providenciar, em regra, as intimações das testemunhas que ele eventualmente arrolar, tá certo? Isso não vale para a Defensoria Pública. A intimação da Defensoria Pública, das testemunhas arroladas pela Defensoria Pública são sempre feitas pelo juízo, tá certo? Se a testemunha não comparece e foi intimada, o que é que pode acontecer? Condução coercitiva ou a designação de uma nova data com a condução para aquela nova data. Normalmente, por conta da pauta, os juízes designam uma nova audiência para aquela testemunha ser ouvida, tá certo? Além dessa questão da intimação, o momento para a apresentação do rol de testemunhas é extremamente importante e é logo depois da decisão de saneamento. Mas esse rol pode vir a ser alterado em algum momento do processo? Segundo o CPC, sim. Pode haver alteração do rol de testemunha se uma testemunha, por óbvio, falecer. Se, por enfermidade, ela não tiver condições de depor, mas é possível que o juiz escolha o depoimento na localidade, se for imprescindível e tiver condições, já aconteceu isso várias vezes, né? É possível que o juiz se dirija ao local onde a testemunha vai ser ouvida e colhe o depoimento, isso depende muito de bom senso e boa vontade, e que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Se, porventura, Defensoria Pública apresentou rol com 3 testemunhas, 2 foram ouvidas, a terceira já deu o endereço novo, já pediu para o juízo pesquisar o endereço no sistema da Justiça Eleitoral, por exemplo, que o juiz tem acesso, que se chama Ciel. Juiz pesquisou lá no Ciel, viu que a testemunha mora lá em Fortaleza. Já foi expedida uma carta precatória para lá, mas a testemunha não foi mais localizada e aparece uma outra testemunha que pode suprir esse depoimento, não tem problema, pode ocorrer alteração por conta dessa não localização, contanto que esse rol não extrapole os limites da lei, que são no máximo de 10 testemunhas, tá certo? Além disso, de prova testemunhal, o que é que eu preciso que vocês tenham em mente? Vocês já ouviram falar na contradita de testemunha, né? Contradita é logo depois da qualificação. Qualificou, o juiz vai perguntar nome, endereço, se tem algum tipo de relacionamento com a parte, se porventura tem algum interesse na causa, principalmente nas questões trabalhistas acontece muito. A pessoa vai e diz, não, eu tô indo para te ajudar, mas tu divide aí um valor do teu... E isso é óbvio que não pode. Então, logo depois da qualificação, vocês fazem a contradita. Pode ser produzida prova no momento que for feita a contradita, a outra parte também vai se manifestar, a testemunha vai falar sobre aquela arguição que foi levantada por vocês, pode haver essa produção de provas, mas o juiz é que vai decidir. O juiz é que vai dizer se essa prova vai ser ou não produzida. Se essa prova for produzida e porventura for alguém que tenha relação com o réu, com a parte autora, o juiz pode ouvir ainda a título de informante, tá? Não vai ser testemunha, eu não vou adverti-la de que, em caso de falso testemunho, ela pode responder por crime, mas é claro que o juiz vai dar não é uma menor relevância, porque não existe uma prova tarifada, mas o juiz vai ter que analisar com cautela aquela prova, justamente porque aquela testemunha tem alguma vinculação com uma das partes no processo, tá certo? O resto de prova testemunhal é letra da lei. Quem é que está impedido, quem é que é suspeito, se menor pode prestar depoimento ou não, se parente do réu pode prestar depoimento ou não, tudo isso é letra de lei. As questões de jurisprudência em relação à prova testemunhal são essas que eu passei para vocês e a possibilidade de substituição. Mas se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre a produção dessa prova, aí fiquem à vontade para a gente tirá-las. Mas eu queria correr para a gente conseguir terminar o procedimento comum e entrar no cumprimento de sentença. Vamos lá, melhor parte do processo, a sentença. O fim, pelo menos em primeira instância, né? A sentença, ela tem um conceito trazido pelo código que eu falei para vocês. Conceito de sentença é a decisão, provimento jurisdicional que põe fim à fase cognitiva
ou ao cumprimento de sentença ou à execução. Ah, na execução tem sentença? Tem. No cumprimento de sentença tem outra sentença? Tem, com base no 924 e 925 do CPC. Por exemplo, se no cumprimento de sentença transcorreu o procedimento comum, foi proferida a sentença de mérito, dado início à fase do cumprimento de sentença, tem todo o procedimento com a impugnação e o réu, eventualmente, o requerido, paga. O juiz vai declarar que aquele processo foi extinto, tá? Porque houve o cumprimento da obrigação. Os dispositivos da execução de título extrajudicial, eles são aplicáveis ao cumprimento de sentença, aplicáveis à execução de título judicial. E tá lá no artigo 925 do CPC. O 925, ele diz o seguinte, que é da execução de título extrajudicial. A extinção da execução só produzirá efeito quando declarada por sentença. Então, também há sentença nesse procedimento. O que sobra é decisão interlocutória ou despacho que não tem o cunho decisório, tá certo? Existem algumas decisões que elas parecem muito sentença, mas não são por conta desse conceito. Por exemplo, no julgamento antecipado parcial do mérito. Parece uma sentença, porque o juiz está decidindo o mérito, mas ela vai ser submetida a recurso de agravo de instrumento, justamente porque, segundo o conceito do CPC, a sentença tem que pôr fim ao processo. E com o julgamento antecipado parcial, vocês entendem que eu só julgo uma parte, o restante vai prosseguir, vai estar sujeito à produção probatória e finalmente à sentença definitiva, tá? Quais são as espécies de sentença? Vocês já devem ter ouvido isso. Sentença com resolução do mérito e sentença sem resolução do mérito. Toda sentença no CPC atual, fundamentada no artigo 485, que é o que dispõe sobre as hipóteses de extinção sem mérito, ela é suscetível à apelação com juízo de retratação ou efeito regressivo da apelação. Se lembram? Ilegitimidade, convenção em arbitragem quando for extinto, todas as situações de sentença meramente terminativa, o juiz pode, ao analisar a apelação, exercer o juízo de retratação, voltar atrás, tá certo? E corrigir aquela decisão se eventualmente ela for equivocada. Ontem eu passei o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz que o juiz ACO, embora ele não possa fazer a apreciação do juízo de admissibilidade no recurso de apelação, que é feito hoje só pelo tribunal, no caso de retratação ele pode fazer sobre a tempestividade, tá certo? Quem perdeu, só assistir de novo, olhar as anotações que tá lá, tá certo? Além disso, já falei do efeito regressivo. Uma outra questão da sentença. Eu queria que alguém lesse esse dispositivo aqui para mim. Qualquer pessoa. Vai. Artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte, a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Vocês entenderam? Dá para entender essa redação? Ela é bem confusa. Ela é bem confusa. Ela vem caindo do jeito que está aqui. É decorar, mas o nosso interesse é realmente entender. E eu vou trazer um exemplo para vocês, e esse exemplo traz a ideia justamente da primazia do julgamento do mérito, tá certo? Pensem no seguinte, isso aqui é o autor, o réu, e num determinado momento desse processo, o autor abandona a causa por mais de 30 dias. É intimado pessoalmente e se mantém inerte. O que é que acontece, em regra? Extingue sem resolução do mérito. Então, profere uma decisão terminativa, concordam? Agora, essa decisão terminativa, ela é favorável ao réu? Em tese, sim. Mas ela não é tão favorável por ela ser terminativa, o autor pode ajuizar um novo processo. Beleza.
Agora vamos pensar que nessa situação aqui entre autor e réu, o juiz verificou que ocorreu já em relação a esse direito a prescrição. O autor, o réu, já se manifestou, inclusive salientou isso em sede de contestação, argumentou a existência de prescrição e o juiz pode conhecer essa matéria de ofício, porque justamente as partes já, se manifestaram sobre ela, já houve o contraditório. A prescrição, ela é favorável ao réu? É. Mas ela é mais favorável do que a decisão terminativa ou não? Sim, porque é com mérito aqui. Então, é isso que quer dizer esse dispositivo. Agora, vamos ler pensando nessa situação. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Entenderam agora? Tá. A ideia é justamente essa. Isso aqui é primazia do julgamento do mérito. O juiz tem que superar os vícios processuais para analisar o mérito. Esse exemplo aqui é do professor, não é meu, é do professor Alexandre Freitas Câmara, que tem um livro maravilhoso, Lições Preliminares de Processo Civil. Eu não sei se o nome é exatamente esse, mas ele tem um livro muito bom. Vocês querem que eu deixe aqui? Tá. Entenderam? Isso aqui, como vem caindo em prova, é só letra da lei. Mas é possível que isso aqui caia numa segunda fase. Para vocês citarem a primazia do julgamento do mérito, a questão da efetividade, da celeridade, da superação dos vícios. E vocês podem agora citar esse exemplo. Que numa situação em que o réu poderia ser beneficiado com a sentença terminativa, ele tem uma posição melhor quando o juiz, nesse mesmo processo, sendo possível, consegue declarar a prescrição e profere uma sentença com base no 487, não mais no 485. Tá certo? Compreenderam? Beleza. Vocês se lembram dos elementos da sentença? Relatório, fundamentação, dispositivo. Relatório não precisa no juizado especial, artigo 38 da 9.099. Aqui está o dever de fundamentação. O dever de fundamentação eu já adiantei para vocês, quando não se considera fundamentada uma sentença. Nessas hipóteses que a gente já leu e eu não vou repetir aqui, a gente já leu e verificou que se o juiz deixa de enfrentar esses argumentos, a parte poderá apresentar embargos de declaração, tá certo? Por omissão, por contradição, por obscuridade, tá certo? Vai enquadrar dentro daquele dispositivo. Sobre embargos de declaração, embora não seja a nossa matéria, a nossa temática, eu quero conversar com vocês 3 coisas. Embargos de declaração, eles geram a interrupção do prazo recursal, agora tanto no juizado especial quanto no procedimento comum, ou seja, começa do zero, tá certo? Nessas hipóteses de embargo de declaração, a jurisprudência vem entendendo que quando eles são considerados protelatórios ou são intempestivos, eles não geram a interrupção do prazo, tá certo? E também em outra situação, e aí vocês vão ver, quem tiver acesso ao curso de recursos que vai ser sorteado, vai receber um material lá do curso e pode também repassar para os colegas e vão ter esses julgados também lá. Nesse material, vocês vão ver que um dos julgados, o STJ entendeu que os embargos de declaração, quando eles são contrários a recurso repetitivo, súmula, entendimento já pacificado, eles também não interrompem o prazo recursal, tá certo? Então, deem só uma lida em relação a isso, porque como é uma coisa mais nova, é bem provável que seja cobrado nas próximas provas, tá? Nesse dever de fundamentação aqui, o que vocês vão ter que observar? Os elementos da sentença, eles são essenciais. Mas é possível que o juiz faça aquela fundamentação per relationem? Ele pode se referir a uma outra decisão, se referir a um outro momento processual e colocar isso na sentença? É possível sim, mas ele não pode simplesmente, senão ele vai incidir
nessa regra aqui, copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, sem dizer o que realmente se enquadra naquele caso concreto, tá certo? O dever de fundamentação, ele não precisa ser exaustivo. Fundamentação sucinta não é ausência de fundamentação. Mas, por exemplo, numa situação de processo penal, aí é que se exige mais a aplicação desse dispositivo, justamente para evitar as decisões que o réu vai ser preso, vai permanecer em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Vocês veem essas decisões à torta e à direita, mas essa decisão ela é sujeita a embargo de declaração, porque ela é totalmente omissa, porque contrária ao 489, parágrafo 1º. Então aprenda a utilizar esse dispositivo no processo penal, porque ele ainda é mais útil lá do que propriamente no processo civil, tá certo? Além do dever de fundamentação, existem 3 situações que eu quero conversar com vocês, que é sobre a sentença citra, a sentença ultra e a sentença extra petita. Eu trouxe 3 situações aqui, eu vou lê-las e eu queria que vocês me falassem se elas se enquadram na citra, na ultra ou na extra petita. A citra é quando o juiz decide de forma inferior, menos do que a parte está pedindo. A ultra petita é quando decide além do que a parte pediu, mais do que ela pediu. E ultra é aquela decisão totalmente fora do que a parte requereu. Partindo dessa conceituação bem simplória, eu vou trazer essas 3 situações. Primeira, a parte autora requer o pagamento do valor do imóvel vendido e o juiz determina a devolução do bem. Não, extra. Porque não tem nada a ver com o que ela pediu. Tá totalmente fora do pedido. Você vai entender quando a gente analisar as outras. O juiz aqui, a parte pede a devolução, pagamento, do valor do imóvel. Ela vendeu, eu vendi o imóvel para a ULI não me pagou e eu entro com a ação de cobrança para cobrar esse valor, para requerer que o juiz declare ela como inadimplente e eu receba esse valor e possa cobrar num futuro cumprimento de sentença, inclusive sob penhora. E aí, o juiz, no lugar de determinar, porque eu não quero mais o imóvel, não me interessa mais o imóvel, e o juiz determina a devolução. Uli, você vai devolver o imóvel para Carol. Isso é sentença extra petita. Segunda situação, a parte autora requer indenização em razão de ofensa a direito da personalidade e o juiz condena o requerido a danos morais e materiais. Ofensa a direito da personalidade gera dano moral, mas o juiz, além do dano moral, ele concede dano material, que não foi objeto de requerimento, extra petita, tá? Ultra petita, desculpa. Não, desculpa. Ultra petita, porque tá dentro do que a parte pediu, mas foi dado mais do que o que ela requereu, tá certo? Terceira situação, e aí vocês vão saber porque vai por eliminação, né? A parte autora requer a condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais, mas o juiz só aprecia o primeiro. Vai ser inferior do que o que ela requereu. Agora tomem cuidado com o seguinte, existe lá no artigo, no título que trata do valor da causa, que deve ser atribuído o valor da causa, inclusive na ação indenizatória. Ou seja, até na ação de indenização por danos morais, posso apagar aqui? Até na ação de indenização por danos morais, vocês não podem, segundo o CPC, indicar, requer a fixação de danos morais com base no prudente arbítrio do juiz. Porque tem que ser atribuído valor da causa. Embora exista essa previsão expressa, ainda está em vigor a súmula do STJ que fala que a condenação em dano moral em valor inferior ao pedido não gera sucumbência. Então, se, por exemplo, vocês pedem a título de danos morais para o assistido 20 mil e o juiz só concede 5, de acordo com essa regra do CPC, ele deveria sucumbir em 15 e deveriam incidir as custas e os honorários sobre os 15.
Ah, Carol, mas ele é beneficiário da gratuidade. Mais uma vez, o beneficiário da gratuidade, ele é condenado em custas e honorários. Tem que ter no dispositivo a condenação, porém com a ressalva de que em face da gratuidade, o pagamento fica suspenso pelo período de 5 anos e se nesse período a parte adquirir condições financeiras comprovadas pela parte titular da sucumbência, pode sim vir a ser cobrada. Com essa súmula que não foi superada, pelo menos continua sendo aplicada, não há sucumbência em caso de julgamento em valor inferior ao postulado. Então, na prática, ainda é possível fazer esse pedido genérico. Requer a fixação de danos morais conforme prudente arbítrio de Vossa Excelência. Não usem, é feio. Indiquem qual é o valor. Tá certo? Claro, um valor razoável dentro do que se espera, até para não ser uma situação muito inferior. E você, quando for apresentar o recurso de apelação, o tribunal vai dizer, mas você nem disse quanto você queria, você nem quantificou, tentem pelo menos quantificar o valor do dano de acordo com o que vem sendo decidido pela jurisprudência. Por exemplo, casos de falecimento. A gente já viu que, dependendo da situação, tem uma certa variação. Já vi casos de 200 mil, já vi casos de 500 mil, já vi casos de 600 mil. Vocês não vão pedir 10, não vão pedir 20, mas também não vão pedir 2 milhões. Tentem estabelecer um parâmetro até para servir de norte para o juiz. Acontece muito, principalmente indenização em razão de corte no fornecimento de energia, por exemplo, que se acostuma no juizado, aqui vocês devem ver isso, vez ou outra, tem meio que um tabelamento de honorários. Não, esse juizado aqui só dá dano moral até 5 mil. Esse aqui só dá dano moral até 3 mil. Se vocês, como defensores, não quantificarem, não tentarem mudar essa jurisprudência, porque para vocês recorrerem, vocês vão ter que confirmar, vão ter que afirmar, Excelência, você condenou em 3, mas a jurisprudência vem condenando em 10. E vocês vão ter que levar isso até os tribunais para ser formada uma jurisprudência mais consolidada com base nessa decisão. Dizendo que, nesses casos, não é razoável condenar em valor de 3 mil reais. É vocês que formam, são vocês que formam a jurisprudência. Aqui em São Paulo, eu sei que a atuação da Defensoria é muito bacana, tanto que a maioria dos recursos repetitivos, especialmente em matéria penal, vem dos defensores daqui. É muito, muito bacana. Então, muitas vezes a gente não consegue mudar a realidade no juiz de piso. A gente tem que realmente levar o conhecimento até, muitas vezes, nem só o tribunal, até o STJ, até o STF, para a gente conseguir uma jurisprudência mais consolidada, tá certo? Compreenderam essa questão aqui? Citra, ultra e extra petita, embora o meu erro aqui, tá? Dentro do aspecto ainda da sentença, a gente já está finalizando o procedimento, o processo de conhecimento, vocês já devem ter ouvido falar na remessa necessária, duplo grau de jurisdição obrigatório, tá certo? A mesma coisa. E ela não é um recurso, ela é uma condição de eficácia da sentença. A sentença não gera eficácia enquanto não for sujeita à apreciação pelo tribunal. Os idealizadores do CPC de 2015, eles pensavam em abolir a remessa necessária. Não seria possível a remessa necessária em nenhum caso. Mas não foi isso que aconteceu. Só que houve uma restrição bem grande, tanto de valor quanto de precedente. Se a decisão estiver de acordo com um precedente vinculante, não vai se sujeitar à remessa necessária. Por quê? Porque o que adianta subir para o tribunal se o tribunal vai manter a decisão porque ele também se vincula àquele precedente? Então, houve uma restrição da remessa necessária, tá certo? Quanto à coisa julgada, o que é que eu preciso conversar com vocês sobre a coisa julgada? Deixa eu ver se eu anotei aqui só mais... Tá. Só uma coisa que eu quero conversar com vocês, desculpa, voltar aqui rapidinho. Que é muito importante, eu saí pesquisando, porque embora eu tenha sido advogada, eu não sei mais advogar. Então, algumas coisas eu tive que pesquisar para se enquadrar dentro da realidade de vocês. E em relação a
sentença extra e ultra petita em alimentos. Eu esqueci de mencionar isso para vocês. O STJ decidiu que deve haver uma mitigação em relação a essa classificação de sentença ultra e extra petita. O que é que o STJ diz? Não é vedado ao juiz fixar alimentos em quantia diversa da pleiteada pela parte. Então, se a parte, por exemplo, a Uli tem um filho, pretende entrar com ação de alimentos contra o pai e pede um salário mínimo, o juiz pode fixar em 2 ou pode fixar em menos. Isso não significa uma sentença ultra petita, tá certo? E aí, por quê? Porque pode, porque o STJ decidiu. Não, a gente volta para a parte principiológica. O que é que sustenta a ação de alimentos? O binômio necessidade e possibilidade. Tem gente que fala em trinômio, razoabilidade ou proporcionalidade, né? Então, se sustenta nessas 3 condições. Então, com base nisso, é que o juiz pode, se ele verificar que a parte tem mais condições e que o filho necessita, o alimentado necessita de mais do que aquilo que está sendo pleiteado, ele pode fixar o valor em quantia superior, tá certo? Só isso que eu queria acrescentar para vocês. Vamos lá, continuando. Coisa julgada. Eu já falei para vocês, quando a gente estava no quadro aqui, que a coisa julgada, naquela situação do 485, geraria só uma coisa julgada formal, meramente formal. Por quê? Porque a outra parte poderá, nesse caso o autor, que abandonou a causa naquela situação, poderá ingressar com uma nova demanda, tá certo? Envolvendo as mesmas partes, os mesmos pedidos, tá? E propor essa nova ação contra o requerido. Já na coisa julgada material, ela impossibilita que seja proposto uma nova demanda. Então, por isso também que é mais vantajoso incidir a coisa julgada material naquela situação do que a coisa julgada meramente formal. O que eu quero que vocês percebam na coisa julgada é a situação da questão prejudicial. Vocês se lembram que no CPC de 73 existia uma ação declaratória autônoma? Nesse caso aqui do CPC de 2015, é possível que uma questão prejudicial ela seja decidida como uma questão principal. Por exemplo, vamos pegar de novo uma questão de alimentos. O autor, ele propõe uma ação de alimentos, tá? Em face da parte requerida. E essa parte requerida na contestação não é reconvenção. Na contestação, esse réu aqui, ele diz: eu não vou pagar os alimentos, porque eu não sou o pai. E esse réu aqui, na contestação, alega não ser o pai. O que é que ele deveria propor? O que é que ele deveria ter proposto? Uma ação de investigação de paternidade, uma ação negatória de paternidade, né? Mas ele não propôs, não é essa a situação. Mas ele diz aqui que não é o pai. A questão principal é o pedido de alimentos. A questão prejudicial é a filiação. Porque se eu não tenho filiação biológica ou socioafetiva, necessariamente não vai ter a questão dos alimentos, tá? Então, pode o juiz decidir sobre a paternidade como questão principal, tá certo? Com base nesse dispositivo aqui, o 503. O juiz pode, inclusive, aplicar esse dispositivo de ofício. Ele não precisa que o réu peça. Mas, claro, o réu não pediu, mas ele disse aqui que não era o pai, tá certo? Para isso, para que ele decida a questão prejudicial como questão principal, tem que estar presente cumulativamente esses 3 requisitos. O primeiro, da solução depender o julgamento do mérito, aqui depende, para eu conseguir fixar o valor dos alimentos, o quanto dos alimentos, eu preciso primeiro estabelecer a relação de filiação. Se tem uma dúvida aqui, então eu preciso saná-la. A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo,
não se aplicando no caso de revelia. Então, nesse caso da contestação, o que é que a autora vai precisar alegar? O que é que a autora vai precisar fazer? Apresentar réplica. O juiz vai determinar a apresentação de réplica justamente para ela se manifestar sobre esse fato desconstitutivo do direito da parte autora, tá? O juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Não adianta eu suscitar uma questão que ela está sujeita à jurisdição, à competência de outro juízo, tá certo? Então, esses requisitos são cumulativos aqui. Tem gente discutindo a constitucionalidade dele, tá? Tem gente discutindo a constitucionalidade dele, especialmente porque não depende de requerimento das partes. Diga. O laudo será feito no mesmo processo? Tudo no mesmo processo. Mas e aí o pai vai pagando a pensão? Aí sim, porque aqui para ação de alimentos tem que ter uma prova da filiação, né? Eu não estou falando dos gravídeos, porque é um indício de prova. Na ação de alimentos aqui tem a prova da filiação. Então ele vai continuar pagando. Até porque ele só pode... Aí esse aqui a gente já entra na área civil. Mas ele só vai conseguir afastar essa relação de filiação aqui se ele provar que reconheceu de alguma forma viciada e que não tem a socioafetividade, tá? Porque o STJ vem realmente relativizando essas situações. Acontecia muito, só um minutinho, o pai reconhece voluntariamente, sabe que não é o pai, mas conheceu a moça grávida e assumiu o filho, e aí 5 anos depois eles têm uma briga e ele diz, não, eu não sou o pai, tá aqui o exame de DNA. E essa situação, antes, né, de se colocar em prioridade o melhor interesse da criança, isso era muito utilizado e normalmente o juiz realmente, ele não é pai, ele não tem que pagar os alimentos. Mas não existe só a questão financeira, existe a questão emocional, socioafetiva, tá certo? Diga. É disso que eu ia falar, eu fui estagiário na defensoria um tempo e aí chegou um caso semelhante a esse, que o pai, ele sabia que ele não era o pai, ele sabia que não era o pai, só que foi criando. E aí, quando separou, ele entrou com a investigação de paternidade, não deu, mas o juiz determinou que ele continuasse pagando os alimentos. E o pior é que sobra para quem menos tem culpa. Ou, na verdade, quem não tem culpa nenhuma. Porque a criança não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre as escolhas dos pais, né? Então, mesmo sabendo, mesmo sem saber, que acontece muito da pessoa reconhecer, achar que é o pai, conviver 5, 6 anos com a criança, achando que é realmente o pai, depois descobre que não é, e aí pede o afastamento da paternidade, comprovando que não é o pai biológico. Mas houve uma socioafetividade aí. Mas às vezes a briga entre o casal, né, essa relação emocional acaba interferindo no filho. Eu não digo nem... Você falou quase sempre não, sempre, né? Sempre, realmente. Certo? O que não é acobertado pela coisa julgada, ou seja, o que não transita em julgado. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva ou a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. É muito comum o juiz falar en passant, falar só de passagem sobre um determinado tema, mas não utilizar isso como fundamento principal. Então vai depender muito da análise do caso concreto, é muito casuístico essa situação, mas não incide a coisa julgada. Lembra que a gente conversou ontem, você deu o seguinte exemplo, eu tenho uma testemunha na reconvenção, me lembro agora. A situação era a seguinte, me corrija se eu estiver equivocada. Eu entrei com ação de cobrança contra você e você disse assim, na verdade, não é você que me deve, não. Não sou eu que lhe devo, não. É você que me deve. Só que você não apresentou reconvenção, lembra? Na verdade, contestação. Aí você apresentou só a contestação, não apresentou reconvenção. Isso. Tá. E aí você me perguntou, mas se eu juntar uma testemunha que diga que realmente quem está devendo a quem é o autor que está devendo ao réu, vai importar alguma coisa para o processo? Claro que vai. A ação vai ser o julgamento, vai ser de improcedência,
Só que nesse julgamento, eu não posso condenar o autor a pagar a você. Eu só vou declarar que você não deve a ele, mas o seu pedido, que deveria ser objeto da reconvenção, vai ser utilizado em ação autônoma, entendeu? Então, se o juiz, por exemplo, trouxer esse fundamento no curso da sua fundamentação, ele disser: a prova testemunhal evidencia que, na verdade, quem deve é o réu à autora, e não o contrário. Mas na sentença e no dispositivo, ele não vai poder condenar a autora a pagar o réu, porque ele não apresentou reconvenção, só apresentou a contestação. Então, esse fundamento aí não faz coisa julgada, porque se fizesse, você não poderia entrar com ação autônoma para me cobrar. Entendeu? E só uma dúvida, ele interromperia? Porque, na verdade, o prazo de prescrição muda? Não, eu penso que não. Eu penso que não porque se ele já sabia da situação de débito, né? Então, assim, mas se ele não sabia, se existia alguma dúvida, só com a declaração de inexistência daquela dívida, tá certo? É como a ação de alimentos, né? É como eu só posso começar a contar, não tô falando da prescrição, mas aquele período lá de 2 anos para exigir os alimentos pretéritos, quando eu tenho a declaração de paternidade. Ela só começa a contar a partir dali, tá certo? Vocês vão me avisando do horário? Que horas são? 10h30. Tá. Vamos só tentar, porque aí eu faço a próxima, só cumprimento de sentença, e a gente vê aí a questão do sábado. Mas vamos falar da liquidação rapidinho. A liquidação, ela pode ser um procedimento requerido pelo autor ou pelo réu. O réu não é comum requerer a liquidação, mas ele pode requerer, porque ele precisa saber quanto ele deve pagar, por exemplo. Ele não quer esperar o cumprimento de sentença, ele não quer esperar o autor apresentar a liquidação, mas ele quer saber efetivamente quanto ele tem de arcar de prejuízo. Então ele pode apresentar a liquidação, tá? Além dessa questão da legitimidade, é possível a liquidação de sentença na pendência de um recurso, mesmo que esse recurso seja dotado de efeito suspensivo. Por quê? Porque a liquidação, ela não objetiva discutir nada na demanda, e sim quanto eu devo, tá certo? Ela normalmente ocorre naquelas situações, por exemplo, em que no início do processo, uma parte entra contra a outra pedindo danos materiais em razão de um acidente. Só que a parte que sofreu o acidente ainda está em tratamento, tá certo? Ela ainda está fazendo cirurgia, não sabe quantas operações vão ser necessárias para o pleno restabelecimento. Então ela vai toda hora emendar a petição inicial dizendo: olha, eu tenho mais isso, eu tenho mais isso, eu tenho mais essa despesa. Claro que não, senão o processo não vai ter fim. O juiz vai condenar o autor, o requerido, se a sentença for de procedência, a arcar com todas as despesas necessárias ao pleno restabelecimento da parte requerida, tá? Da parte autora, Então, nessa hipótese, principalmente, será feita a liquidação. E a liquidação, ela é feita de que forma? Ou por arbitramento, o juiz vai determinar que as partes, se sujeitem à liquidação por conta da natureza, do objeto do processo, ou então, se precisar de prova, pelo procedimento comum. Se nesse caso que eu dei, nesse exemplo que eu disse para vocês, da liquidação, para verificar quanto teve de prejuízo, precisar de prova, tá certo? Precisar de comprovação probatória, vai ter o procedimento comum com a produção de provas. A liquidação, vocês já devem ter ouvido falar em liquidação por cálculos. Já devem ter ouvido falar em situações que a parte sabe o que deve, quanto deve, mas ela não sabe precisamente porque não realizou os cálculos. Isso não é liquidação. A liquidação, ela só ocorre nessas duas hipóteses aqui. A liquidação chamada por cálculos, na verdade, é o cumprimento de sentença que eu junto à planilha do débito. Vocês já devem ter visto no TJDFT, tem uma tabela de cálculo, que você atualiza a correção monetária, os juros. Quando for só isso, por exemplo, uma situação de dano material e dano moral, você não precisa entrar com procedimento de liquidação para saber o quanto debeato. Você só precisa juntar uma planilha, um demonstrativo atualizado do débito, que é um dos requisitos da petição inicial do cumprimento de sentença, e não promover um procedimento de liquidação, tá certo? Na Defensoria Pública a gente não tem instrumento.
Tem, é só entrar no TJDF. Não precisa necessariamente ser um instrumento de cálculo vinculado ao tribunal que vocês vão atuar, tá certo? Então, não precisa do procedimento de liquidação. Aqui a liquidação na pendência de recurso, como eu falei para vocês, mesmo que seja um caso de uma apelação, e a apelação, em regra, ela tem aquele duplo efeito, o devolutivo e o suspensivo. Mesmo assim, eu quero saber quanto eu devo, mas eu recorri. Eu posso ainda promover o procedimento de liquidação? Sim, tá certo? Na aula que vem, amanhã, a gente faz o cumprimento de sentença, vou tentar terminar e depois a gente continua com o juizado especial, tá? Diga. Só uma observação no caso da coisa julgada, as dívidas de alimento também não fazem coisa julgada. Na verdade, elas fazem coisa julgada, mas o que se diz em relação aos alimentos é que persiste uma cláusula rebus sic stantibus, ou seja, se mudar a situação, se aquele binômio, aquele trinômio que a gente falou, possibilidade, necessidade, razoabilidade, se algum desses requisitos ele for alterado, eu posso revisar os alimentos. Mas disse que há sim coisa julgada, mas essa coisa julgada está sujeita a uma cláusula rebus sic stantibus, que significa nada mais que as coisas vão permanecer enquanto permanecer aquela situação. Se as coisas mudarem, a decisão pode vir a ser alterada, entendeu? Mas faz sim coisa julgada com exceção dessa cláusula, tá?